Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Bom pessoal, hoje eu trouxe uma palavra para mim e para você, que vai falar aos nossos corações, que são 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que Ele detesta. Você quer saber quais são? Como você está? Tudo bem com vocês? Tudo na paz de Deus? Como está sua família, sua casa? Tudo bem? Então eu vou ler com vocês, que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 6. Gente, é interessante. Essa palavra aqui, para mim e para a sua vida, ela vai nos exortar, viu? Então se prepare. Vamos ler em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, 17, 18, 19. Já abriu sua Bíblia aí? Já? Então vamos ler. Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Vamos ler. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Quais são? Vamos começar? Olhos altivos, né? Então a pessoa, às vezes a gente pensa assim, a pessoa tem os olhos altivos, anda assim com os olhos para frente. De certa forma é isso mesmo, mas não é totalmente só você andar com os olhos assim altivos, mas são pessoas arrogantes, pessoas soberbas, que acham que são melhores do que as outras, não é verdade? Que acha que tem o rei na barriga, né, o ditado popular, que você sempre se acha melhor ou superior a outra pessoa. Isso Deus detesta. Isso Deus odeia. Então a outra é olhos altivos, língua mentirosa. Outra coisa que Deus detesta é a língua mentirosa. É você ser uma pessoa que mente, você mentir contra o próximo, você falar coisas que não são verdadeiras. Isso Deus odeia. Por que ele odeia? Porque a pessoa que mente, ela faz parte com as coisas do inimigo. Ela pratica aquilo que o inimigo pratica. Porque a palavra de Deus diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então, se você ou eu andar mentindo, andar falando coisas que não são verdadeiras, nós estamos compactuando com as coisas do inimigo, gente. E isso Deus odeia. E a outra é língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Então são pessoas que são violentas, pessoas que andam por aí detestando umas às outras, pessoas que usam de injustiça com as pessoas inocentes, que andam aí praticando coisas que não se agradam, que Deus não agrada-se disso, violentamente, derramando sangue de pessoas. Quantas pessoas têm morrido? Quantas pessoas matam as outras sem motivo algum, apenas porque olhou para ela com um olhar que elas não gostaram? Já vi muitos casos acontecer de pessoas que viram a outra e tá olhando por quê e puxa a arma e já sai atirando. Isso Deus odeia, gente. Deus odeia quem derrama sangue inocente. E a outra, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. Tem pessoas que ficam planejando, que fica traçando planos, né? Que fica ali maquinando. Não é uma coisa que foi ali, às vezes você se defende de surpresa, às vezes algo acontece na sua vida e você tenta se defender e você muitas das vezes pode até causar algo que não seja ilícito, mas aqui a Bíblia não está falando disso, está falando de pessoas que maquinam mal, pessoas que ficam planejando mal, que ficam em seu coração maquinando, destruir a vida do outro, fazer o mal para o outro, fazer o mal muitas das vezes para si mesmo, né? Porque se você prejudica o outro, nós somos espelhos dos outros. Se você prejudica o outro, você também vai ser prejudicado. Não é isso que a palavra de Deus está falando? Isso também Deus odeia. Deus odeia. Quem maquina o mal, quem fica planejando, tem pessoas que planejam, não dormem planejando mal contra o outro, planeja em assaltar o outro, planeja em infernizar a vida do outro. Isso Deus não se agrada. E outra coisa, pés que se apressam para fazer o mal. Tem pessoas que é apressado para fazer o mal. Nem ao menos respira primeiro para pensar se deve agir dessa forma, se deve fazer. Quando recebe uma paulada, como fala aqui, já está com a mão pronta para dar outra. Nem ao menos sequer pensa. Nem ao menos sequer ele fica ali a meditar. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo pagar o mal com o mal? Será que eu devo ir às pressas para atacar essa pessoa?
Ou eu devo primeiro pensar, eu devo parar, eu devo respirar primeiro e contar 1, 2, 3, 4, 5 para poder agir? Não, muitas das vezes quando a gente recebe uma patada, a gente já quer dar de volta. E a palavra de Deus diz que se alguém bater na sua face, você dê a outra. Não significa que você vai estar dando na sua face para apanhar, mas significa que você deve respirar e pensar e agir com cautela, não agir de imediato. Então Deus também odeia pés que se apressam para fazer o mal. E a outra é a testemunha falsa que espalha mentiras. Ou seja, você é convidado, por exemplo, para ser testemunha de alguém no tribunal e lá você vai mentir. Você não vai falar a verdade, você mente para prejudicar aquela pessoa que está ali sendo julgada. Isso Deus também odeia. E outra coisa também, não só isso, mas muitas das vezes tem pessoas que espalham mentiras umas das outras, faz fofoca na rua da pessoa, no bairro da pessoa. Se for no ambiente de trabalho, fica lá fazendo fofoca, fazendo mentira para prejudicar a outra. Se é na igreja, da mesma forma, tem pessoas que também usam dessas artimanhas. Não era para ser, mas usam. Na nossa família, no nosso meio, em tudo que é lugar. Então eu lhe convido, se você anda fazendo isso, repense. Se eu ando praticando isso, também vou repensar. Porque a palavra de Deus, ela vai como uma espada de dois gumes. Olha. Primeiramente ela fala para mim, depois fala para aquela pessoa que está ouvindo. Então que eu e você venhamos repensar no que estamos praticando, que está deixando Deus com ódio, que está deixando Deus irado com a gente, que está deixando Deus decepcionado comigo e com você. Vamos repensar isso, vamos pensar se está certo. E a última, pessoal, a última, as 6 coisas que o Senhor diz, 7 coisas que Ele detesta. Isso Ele detesta, isso Ele detesta. Olha, gente, eu anotei aqui o significado de odiar. Odiar, sentir aversão, sentir repulsa. É forte esse sentimento. Então a última que Deus detesta é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Esse Deus detesta aqueles que provocam discórdia entre irmãos. Gente do céu. Isso acontece muito, não acontece não? Tem pessoas que vivem a praticar discórdia, jogar os irmãos contra os outros. Isso é no trabalho, isso é na família. Tem irmãos que ficam, irmãos mesmo, irmão de sangue, que fica jogando um contra o outro para haver discórdia dentro das igrejas, não é isso? Joga um contra o outro, faz fofoca, diz que o outro disse sem o outro ter dito, olha, fala mal pelas costas. E ali vai havendo uma discórdia, gente, vai havendo uma confusão. E se a pessoa não vigiar, quando pensa que não, está dentro do furacão de briga, de discórdia, de disse-me-disse, de fofoca. Gente, isso Deus detesta. E o significado de detestar é ter horror. Isso foi o que eu peguei, né? Tem outro significado. Olha, odiar é sentir aversão ou repulsa. Sentir aversão ou repulsa. Quando a pessoa diz, eu odeio isso. Eu não aguento isso, eu não aguento essa pessoa, eu não aguento o modo que ela fala, eu odeio isso. É repulsa. E detestar é ter horror. Ter horror. Então eu te pergunto, você quer que Deus sinta horror das suas ações? Porque Ele não sente nem de você não, nem de mim não, mas é do que nós praticamos. A palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. E todas essas coisas aqui citadas são pecados diante de Deus. Porque Deus é amor, Deus é paz, Deus é união. Deus, Ele ama aquele que ama o próximo. Deus ama aquele que trata bem o seu irmão. Deus ama aquele que ajuda o que necessita de ajuda. Deus ama aquele que perdoa. Tudo de Deus é paz, amor. E que nós venhamos estar em união, que nós venhamos estar, gente, em comunhão uns com os outros. Que se alguém chegar para você para falar mal do outro, você primeiramente vá saber se isso é verdade, certo? Vá saber se foi
se foi verdadeiramente falado. Se alguém chegar para você e falar, fulano falou isso de você, vai saber mesmo se foi. Porque às vezes a gente não procura saber e acredita em tudo que ouve e tudo que vê, que muitas vezes o que a gente vê, muitas das vezes não é aquilo que parece ser, não é verdade? E aquilo que ouvi muitas das vezes também não é daquela forma que foi dito. E com isso a gente acredita que é verdade e deixamos de ter boas amizades, deixamos de ter comunhão uns com os outros e deixamos de agradar a Deus, que é o principal, não é verdade? Então que eu e você possamos ter um coração contrito e quebrantado na presença de Deus e praticar coisas que Deus se agrada, e não coisas que Deus detesta e que Deus odeia, certo? Então eu convido a você para meditar nessa palavra, para refletir nessa palavra. Ela está no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro muito de sabedoria usado por Salomão, que Salomão escreveu, que Deus falava para ele, o homem mais sábio que existiu, né, que a palavra de Deus fala, e ele passou esse conhecimento para mim e para você, que nós venhamos usar essa palavra para nossas vidas, e nós vamos ter grandes vitórias, grandes bênçãos, certo? Então eu peço a você, você já se inscreveu no canal? Não? Ativa aí o sininho, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, porque quando eu postar o vídeo aqui, o YouTube vai indicar para você os vídeos, tá certo? E se essa palavra tem feito mudança na sua vida, comenta aí nos comentários, comenta aí, né? Comenta, eu gosto muito de ouvir os seus comentários. Quero mandar aqui um abraço para Maria Vilma, né? Ela sempre comenta aí nos meus vídeos. Que Deus abençoe a vida dela, a família dela. E que Deus nos ajude e nos abençoe, pessoal. Fica na paz de Deus, que Deus abençoe sua vida, tá? Tchau, a paz do Senhor.